Qual é a influência dos seus antepassados sobre a sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes as pessoas me procuram para dizer: Padre, olha só o que aconteceu no meu passado, na minha história, como isso tem entrado justamente no meu dia a dia, nas minhas dificuldades. Então eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Afinal de contas, como é esta interação? Primeiramente, quero pegar aqui o texto bíblico que está na palavra de São Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadade, Aminadade gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. E aqui é muito interessante vermos essas gerações. E aí você vai perceber que houve justamente pessoas boas e más nessas gerações. Como todos nós temos pessoas que foram boas nas nossas gerações passadas e pessoas que foram um desastre, que colocaram sobre nós, sobre as nossas gerações passadas, maldições, como há também as pessoas que declararam bênção. E por isso nós precisamos entender, sim, há uma lógica espiritual com relação aos nossos antepassados. Como assim? Nós recebemos dos nossos antepassados características físicas, psicológicas e espirituais. Eu acho que a característica física e psicológica seja bem claro para nós, mas a mesma coisa recebemos espiritualmente. Elas não determinam a nossa vida, porque se determinasse, estaríamos condicionados àquilo que veio dos nossos antepassados, embora tenha muita influência. Muitos autores na área da psicologia acreditam que a nossa vida, aqui está principalmente aqueles que estão mais enraizados ali, justamente na psicologia, naquilo que é análise, e aí aonde nós somos muitas vezes condicionados por acontecimentos na nossa infância e elas vão determinar, Vamos falar justamente de Freud, a questão do determinismo. Isso é um certo negativismo, onde as condições estipuladas na infância praticamente determinam a vida de uma pessoa. Sim, nós acreditamos que essa influência é muito grande e importante, mas ela não pode determinar, senão perdemos justamente
esta liberdade de sermos pessoas, de mudar a história, de sermos tocados por Deus. Perdemos esta liberdade e aí somos, entre aspas, para esta forma de pensamentos não marionetes de Deus, mas marionetes daquilo que foi as condições da nossa infância. Lógico, eu estou falando aqui de uma forma muito superficial, porque dentro, em todas as formas de pensamentos, há muitas ramificações, tá? Então você vai perceber que tem outros psicólogos que, embora tenham a mesma raiz na análise, eles pensam de uma forma muito diferente e vão justamente reestruturando isso. Por que eu estou colocando esse ponto? Porque nós também temos esta mesma dimensão jogada em relação aos nossos antepassados, a influência que eles exercem. E aí dentro, agora nós não estamos falando justamente de psicólogos, mas estamos falando daqueles que estão levando a palavra de Deus. Vai ver aquelas pessoas que pensam que não há nenhuma influência, que é meio uma loucura rezar pelos seus antepassados. Haverá aqueles que falam de uma grande influência e haverá também aqueles que moderam, O que eu penso, eu estou talvez nessa condição de mais um moderador, que Deus nos dá infinitamente esta grande graça e esta grande cruz que é o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos buscar a santidade e podemos renunciar à santidade. Há uma influência e por isso nós temos que perceber que nós somos este elo entre o hoje e aquilo que virá, e também entre o passado, que já justamente tem os seus acontecimentos, as suas maldições e as suas bênçãos que chegaram até nós. Então nós somos este elo no presente e precisamos então, com a nossa oração, quebrar. O que Cristo faz? Quando entra na história, a encarnação do Verbo, ele começa a quebrar. Ele começa justamente a quebrar a maldição vinda do passado. Ele começa a ser aquilo que em todas as outras gerações, as que virão, serão consagradas, serão justamente encontrar nele este elo que liberta. Por isso, o que eu quero convidar você? Olhe justamente para a tua história, perceba quantas coisas você herdou, mas não só as coisas más, mas também as coisas boas. E comece a rezar pelos seus antepassados. Creio que bastante de vocês façam isso, porque você vai quebrando com as palavras, porque você está justamente nesta herança, você tem autoridade. Eu tenho autoridade sobre a história da minha família. Porque Deus me colocou dentro desta história. E assim, com a minha oração, com a minha entrega, vai sendo também restaurado os antepassados. Vai sendo restaurado aquilo que muitas vezes chegou até nós e chega às minhas gerações, ou seja, chega ali para a vida do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, daqueles meus primos. Então vai se restaurando, E assim vai acontecendo. Por isso, vá sempre orando pelos seus antepassados e entregue a Cristo, que hoje, ao olharmos para a palavra, vai nos dizer, ele entrou na história, ele está ali e através dele todas as nossas gerações são restauradas. Aquela que virá, aquela que é presente e aquela que se foi, mesmo estando justamente na igreja purgativa, recebe esta graça justamente porque Cristo veio para todos. Pense um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.